inacreditável o descaso da CMTC e dos órgãos aí responsáveis, Daniel Santana. Uma situação assim lastimável. Nós avisamos no Jornal Brasil Central ontem. Eu disse o seguinte, olha, nós vamos aos terminais e disse, atenção CMTC. Lembra-se disso, Jean Lopes? Não sei se a Desirê também acompanhou, ela não estava aqui ontem, mas nós avisamos, nós alertamos. Eu fiz um desafio, quer apostar que nós teremos muitos ônibus parados em horário de pico? Nossa equipe de reportagem, nossa produção, né, se mobilizaram para a gente mostrar essa situação absurda. Se tivesse um carrinho de mão, conhece, Daniel Santana, aquele carrinho de mão de levar cimento? Conheço, teria que estar em circulação para levar a gente. Quanto mais ônibus que estão parados, a gente está no meio ainda da Covid-19. Se a gente não tivesse também, ninguém merece esse tipo de tratamento. Ninguém merece, né, andar como animal, como gado, como macaco, sei lá mais o quê. É um absurdo o que acontece. Eu tenho denunciado essa situação há pelo menos 15 anos fazendo as mesmas reportagens. Mas nós, cidadãos, a gente é tratado como palhaço, Daniel. Pois é, e eu me lembro que na estreia do Jornal Brasil Central, que aconteceu alguns meses atrás, o primeiro fato levantado de denúncia foi justamente esse, de ônibus parados em terminais, e a população tendo que se amontoar em alguns poucos ônibus para poder ir ao trabalho, o que é grave por si só, mas que aumenta muito de gravidade quando a gente enfrenta uma pandemia onde essas pessoas não podem sequer ter o mínimo de segurança dentro do transporte público, podendo estar distantes umas das outras. Então, é uma situação realmente gravíssima e que a gente procura os responsáveis pelo sistema de transporte público de Goiânia. A gente procura as pessoas que não só legalmente respondem por aquilo, mas pessoas que entendem do assunto, técnicos, professores, para propor soluções. Políticos falam aqui, e eu me lembro de vários que já falaram, inclusive nesse jornal, para propor soluções e não existe solução nenhuma. Aliás, teve um político que você conhece bem, o Clécio Alves, e disse aqui que não quis apostar com você me lembra? Exato. Que esse assunto teria solução, ou seja, disse que é um assunto insolucionável, infelizmente, para a nossa população. E a CMTC parece que, infelizmente, não está nem aí. A Bruna, né, nossa Bruna Bordoni, grande jornalista, ela acabou de receber uma mensagem que ela me repassou aqui, ó. Nós tentamos bastante resposta, né, da CMTC e não recebemos ainda. Eles disseram que estavam preparando, mas não chegou. Ou seja, Jean, Desirê Penal, vocês não estão cuidando aí dos passageiros, dos usuários. O que importa, né, é uma solicitação de uma televisão, de uma rádio, da Agência Brasil Central. Não estão nem aí, estão se lixando. Eu abro espaço aqui para a CMTC, se quiser entrar online, né? Pode entrar a hora que vocês quiserem para falar, não comigo, não com o Jean, com o Daniel, com a Desirê, mas olhar nos olhos do cidadão. Ônibus parado todos os dias. E me parece que essa situação vai persistir pelos próximos 30, 40 anos. Jean, ninguém faz nada, a verdade é essa. Rafael, antes de tocar nesse assunto, que não é fácil, e a palavra transporte me remete a algo bom. Por que algo bom? Porque ontem eu estive com o Alexandre. Alexandre é o coordenador de transporte aqui da Agência Brasil Central e ele é filho da dona Ivani. E a dona Ivani não perde o nosso programa, adora o nosso programa, diz que gosta dos meus comentários. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso à dona Ivani. Eu quis começar com uma pessoa gentil, uma pessoa doce como a dona Ivani, para poder entrar num assunto amargo, um assunto complicado. Rafael, você há de se lembrar que ontem, quando esse assunto foi ventilado aqui, sobre a questão do fim daquele protocolo, em que libera as pessoas agora, independente de suas atividades, né, de profissionais, para qualquer horário, já que até ontem, algumas atividades econômicas, o usuário do transporte tinha que esperar 2, 3, 4 horas para chegar a sua vez.
E no debate aqui foi dito que, que esse protocolo, que felizmente acabou, era para não aglomerar, para não causar aglomeração nos terminais. E eu disse que não era isso. Era falta de vontade política, econômica, era falta de responsabilidade de quem deixa dezenas de ônibus parados enquanto as pessoas ficam igual gado dentro de um curral, nas filas, às vezes 1 hora, 1 hora e meia, pessoas idosas em pé, né? Nessa época do frio, à noite ou de manhã, ventando frio nas pessoas. Ou seja, tem que respeitar o cidadão brasileiro, goiano, goianiense, Rafael. Isso é uma falta de respeito com o cidadão. Não é cidadão que paga imposto, cidadão que trabalha de sol a sol para que esse país tenha uma atividade econômica em que possibilite que todos tenham, ou pelo menos a maioria, tenham condições mínimas de sobreviver em relação a profissional, a sustentarem suas famílias, a terem seus empregos. E aí, autoridades que são responsáveis e, na verdade, são irresponsáveis, deixam pessoas numa situação calamitosa e os ônibus parados sem estarem transportando essa gente. Rafael, é de causar muita irritação, para não dizer outra coisa. Desirê Penalba, já andou de ônibus, Desirê? Já, não tanto quanto essas pessoas que estão aí precisando todos os dias, mas já andei bastante de ônibus. Mas eu acho importante trazer para vocês aqui que nos assistem uma informação sobre a lógica de como tudo isso acontece. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o tanto que o transporte coletivo em Goiânia é regulamentado. E, obviamente, com excesso de regulamentações, excesso de leis, obrigações, ou influência muito grande da política no sistema de transporte, isso acaba acarretando uma certa limitação muito grande na concorrência entre prestadores de serviço. E isso não é por acaso, eles fazem isso realmente para continuar detendo ali o poder, tanto deter o poder político quanto também o poder econômico, para que esse oligopólio, essas poucas empresas que utilizem desse sistema, continuem auferindo aí os seus lucros. Então, basicamente a lógica da oferta e da demanda. A gente sabe muito bem que essas linhas que vencem a concorrência aí para oferecerem o transporte público em Goiânia, essas linhas são obrigadas a oferecer o transporte tanto para linhas lucrativas quanto linhas que dão prejuízo. Então, acaba que quando eles vão procurar buscar o lucro, né, eles vão oferecer a menor quantidade de ônibus possível para que o valor compense para aquelas outras linhas que são deficitárias, ou seja, que dão prejuízo. Então, quando a gente percebe essa realidade do poder público fazendo com que eles passem um bom tempo com prejuízo, ou seja, aumentando a quantidade de ônibus por causa da questão desse regulamento aí, da distanciamento social, o horário de ônibus diferenciado, eles foram obrigados a oferecer mais. Então, isso fez com que aumentasse o prejuízo, ou então diminuísse deles a margem de lucro. E aí, naturalmente, quando isso muda, o que eles fazem? Eles, vamos dizer assim, correm atrás do prejuízo, fazendo com que toda a população pague. Então, é muito grave isso que está acontecendo, porque antes da gente pensar no problema, a gente tem que entender como que esse problema se origina. E principalmente para que a gente cobre que mais empresas possam prestar serviços de transporte, sobretudo porque hoje temos a tecnologia a nosso favor. A gente pode ver como a tecnologia solucionou muito a questão do transporte privado, né? Mais empresas concorrentes, mais tecnologia está a nosso favor para oferecer soluções para os clientes finais, é melhor para a população. Mas, infelizmente, pior para os políticos que querem continuar detendo o poder econômico e o poder de controle político da questão do transporte público.
Muito bem, vou passar a bola mais uma vez para Andréia Santana, que vai trazer mais um tema para o debate de hoje. Andréia.